Letícia, Oi. entramos lá. Boa noite, pessoal. Daqui a pouco a gente vai começar, tá? A gente só está esperando mais algumas pessoas entrarem, tá? Só mais alguns minutinhos. Se a Geralda quiser já ir recitando um poema para a gente começar, né, Geralda? Beleza. Alguém tinha falado? Já vou. Deixa eu pegar minha colinha aqui, pessoal. Letícia tinha me pedido para separar um poema e eu fiquei pensando no que eu poderia trazer para agora, né? Diante do motivo que nos traz, né? Diante do tema que a gente vai abordar. E eu não consegui pensar em ninguém, menos do que Quintana. Eu não, eu acho que ele traduz vida. Cheguei até a me arriscar com bandeira, mas Quintana é a simplicidade do que a gente precisa para compreender que a vida é a melhor coisa que existe. Que nada nem ninguém deveria nos fazer dissuadir da vivacidade de tudo que o planeta faz e reproduz na gente. O poema chama O Adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente, farejando vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz. Cumplicemente as folhas contam-te um segredo velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Mário Menino Quintana. Lindo. Bom, gente, vamos começar, né? Já está no horário. Boa noite a todos. Essa aqui tá falando tá antigo. Então, Acho que vai ter que fechar isso aí, né? Vamos fechar os microfones. Boa noite, sejam bem-vindos à primeira live do Grupo Levante-se. A gente está começando agora com o tema Ideação Suicida, Identificação e Abordagem. Eu sou Letícia Salles, você é a moderadora do grupo, junto com os demais membros que se apresentarão logo em seguida. E temos hoje a presença da minha colega, a doutora Michele Pinhotti, médica de família e psiquiatra, que atua no CAPS Infantil de São José dos Campos e na Unidade de Saúde Mental de Jacareí. Obrigada, doutora Michele, pela presença. Eu acho que vale ressaltar que o Grupo Levante-se não tem ideologias políticas, partidárias ou religiosas, desculpem, que a nossa live deve durar mais ou menos 90 minutos e vocês podem fazer perguntas pelo chat do YouTube, já podem ir fazendo, que nós vamos respondendo no final, tá? Então,
para falar um pouquinho para vocês sobre o grupo Levante. O grupo surgiu em meados de fevereiro, março, quando nós vimos que estávamos tendo muitos casos de suicídio de jovens aqui no município. Então, nos juntamos num grupo pequeno, que pouco se conhecia, com um objetivo comum, né? Ajudar o próximo que não consegue lidar com aquele turbilhão de sentimentos e pensamentos sem sentido nas suas vidas e que muitas vezes achavam como única saída para alívio da própria dor dar o fim à vida, né? Então não nos cabe julgar essas pessoas e sim orientar que há soluções para esse sofrimento, e uma delas é conversar sobre suas angústias e suas dores. Então, em março, nós iniciamos reuniões presenciais semanais com o grupo, com os interessados, só que fomos barrados pela pandemia, né? E desde o início da pandemia, nós começamos a fazer reuniões pelo Messenger, e todas as terças-feiras, às 19h30, a gente se reúne e conversamos sobre vários temas, sobre orientações de como melhorar a autoestima, autoconhecimento. Aqui é para você ver as mensagens. Autoestima, autoconhecimento, amor próprio, né? E também orientar a tentar seguir um rumo para frente da vida, que tudo tem alguma solução, né? Então, hoje, nossa maior dificuldade é atingir a população mais jovem. A gente não conseguiu ainda chegar nessa população, mas a gente está aqui para ajudar e para dizer que a gente sabe que como é a sua dor, tá? E que não estamos aqui para julgar ninguém, sim para ajudar. Então, eu queria já começar agradecendo o Fábio Break, que nos ajudou muito no começo do grupo, a Natália Canela também, que esteve muito presente com a gente, e que futuramente a gente está pensando já começar a fazer uma reunião presencial ao ar livre, com poucas pessoas, no máximo 10 pessoas, em alguma praça da cidade. O ponto ainda a gente vai ainda definir, mas que para a gente conseguir atrair mais pessoas para conversar. Bem, por enquanto é isso. Eu vou passar para a Geralda, para ela falar, e desde já, obrigada. Eu fiz uma colinha, gente, porque senão eu falo sem parar. Não estou te vendo, Geralda. Então, você está com a câmera ligada? Eu desliguei a câmera. Aí. Tudo bem agora? Tudo ok? Então, eu vou partir para a minha cola aqui. Quando eu era criança, eu li um livro didático, a história de um papagaio que, ao ver uma floresta em chamas, mergulhava num rio e sobrevoava no intuito de que as gotas aspergidas de suas penas apagassem o fogo. Um pássaro que passava ralhou com ele, dizendo que de nada adiantaria aquela insignificância de água sobre uma floresta tão grande. E o papagaio respondeu que se todos os que estavam vendo o que ele fazia se dignassem a fazê-lo, com certeza amainaria as chamas. Por isso, ele iria continuar a fazer o que estava fazendo. Eu nunca me esqueci dessa história. Em diversas situações da minha vida, ela norteou meu comportamento, como no dia em que eu, com o coração dilacerado pela notícia de mais um jovem interrompendo a própria vida, passeava pelo Facebook quando deparei com a disponibilidade da doutora Letícia de ouvir os que precisassem desabafar. Naquela hora, eu me lembrei da velha história do papagaio. Eu podia me juntar a ela. Havia tempos eu ensaiava atitudes transformadoras. Descobri que tínhamos as mesmas dores. Então compartilhei as ideias que eu tinha. Eu sabia de mais pessoas com a mesma motivação. O Fábio Dreuques, a Natália Canela
e a Lucimara demonstraram interesses e disponibilidades semelhantes. Assim, iniciamos os primeiros passos. Nosso grupo pauta pelo compartilhamento de sentimentos, que, como já disse Clarice Lispector, é tão importante quanto compartilhar informações. Eu queria ressaltar até que, a partir do momento em que nós começamos a nos reunir, mais pessoas se interessaram em entrar nesse grupo para ajudar, e era a nossa intenção aumentar esse grupo, né? E até, se fosse o caso, dividir para mais grupos de apoio, mas como a doutora falou, nós fomos interrompidos pela pandemia, né? Então, a gente ainda tem esse objetivo de crescer esse movimento nosso. Repasso para você, Letícia. Você está sem áudio, Letícia. Desculpa. A Lucimara falou que estava com problema técnico para falar. Lucas, você consegue ver se ela está aí? O que está acontecendo? Vê se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim. Tô. Pode falar, Lucimara, é com você agora. Então, como a Geralda acabou de mencionar, nós nos comunicamos pela rede social, depois de alguns acontecimentos, né, sobre os meninos aqui de Paraibuna, e eu falei para ela que se a gente poderia fazer alguma coisa. Ela já tinha esse contato com a doutora Letícia, com o Fábio, e ela me convidou para uma reunião, e eu fui para poder ver se poderia fazer alguma coisa, apesar de que eu acho que sempre quando a gente acha que a gente vai fazer uma coisa para ajudar, na verdade, a gente é ajudado. Porque eu estava passando por uma situação na minha família, estava fazendo uma terapia para poder ajudar a minha mãe, que é um tempo com depressão, e veio tudo isso acrescentado aí. Eu fui me disponibilizar para uma possível ajuda, e agora eu não sei se eu mais ajudo ou só mais o grupo me ajuda. Então, eu estou aqui no grupo, vamos completar um ano aí, né? Estamos fazendo o nosso papel, né? Aqui de todos, né? Papel social, as pessoas, um ajudando o outro. É legal. Lembrando que... Estão me ouvindo, né? Lembrando que o grupo se reúne toda terça-feira, às 19h30, tá? Quem tiver interesse em participar, é só falar com a gente pelo Messenger do Levante, tem uma página no Facebook, tá? Eu vou passar, então, agora para a doutora Michele. Para ela começar a apresentação dela, tá? Olá, boa noite. Agradeço o convite do grupo, feito pela Letícia. Eu sou Michele, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Há 10 anos eu moro aqui no Vale do Paraíba. Eu sou médica de família e comunidade e psiquiatra. Atualmente eu trabalho no CAPS Infantil, que é um centro de atenção voltado para crianças e adolescentes com transtorno mental grave, e também no ambulatório de saúde mental para adultos em Jacareí. Em ambos os serviços eu atendo pacientes, né, que tentaram suicídio, né, com algum grau de letalidade ou não, com algum transtorno mental associado, que é o mais comum. Então, eu tenho, como médica, eu faço workshops para médicos de famílias, enfermeiros e psicólogos sobre abordagem de suicídio. Então, eu vou trazer uma apresentação de um trabalho que eu levei para o Congresso Nacional de Saúde da Família em 2016, tá? Eu vou pular alguns slides, porque o trabalho foi de workshop, foi de treinamento, mas eu acho que ele tem algumas informações bem interessantes aqui para a gente contextualizar, né, o que é o suicídio, como é que esse fenômeno tem sido visto na atualidade, e como que a gente identifica uma pessoa com a intenção suicida, e o que a gente pode fazer para auxiliar.
Tudo bem? Então, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui o vídeo. O vídeo não, os slides. Só aqui. Compartilhar a tela. E aí vocês me dizem se está aparecendo, por gentileza. Sim, está aparecendo a tela do seu celular. Está aparecendo. Joia. Tá. Joia. Deixa eu só voltar a apresentação aqui para o início. Só um minutinho. Aqui. Pronto. Apareceu a telinha azul? Sim, apareceu. Então, já. Então, acho que é sempre importante a gente começar pela definição, né? O suicídio é um caso de morte que resulta de uma ação direta do indivíduo, né, para provocar a própria morte. A gente só fala em suicídio no caso em que houve uma morte, né, desejada e que foi provocada pela própria pessoa que veio a falecer. O autor que trabalhou muito o conceito do suicídio é o Emile Durkheim, né? Ele escreveu um livro chamado Suicídio, que foi a primeira obra que abordou o suicídio como um fenômeno social. Eu estou aqui com o livro na mão e eu destaquei 2 frases da introdução do livro que eu acho que vão nos conduzir um pouquinho na conversa de hoje. Que, primeiro, né, o suicídio é uma situação em que o sujeito renuncia à existência. Então, isso nos choca de uma certa maneira. Por que uma pessoa renuncia à vida? Por que uma pessoa renuncia às possibilidades que a vida traz, né? E ele coloca que, sem dúvida, o suicídio é, antes de mais nada, o ato de desespero de um indivíduo a quem a vida já não interessa. Então, é a partir disso que a gente tem que considerar. Por algum motivo, a vida não interessa mais para aquela pessoa. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós tentamos sempre entender qual é a intenção, né? Qual é a causa. Só que não tem como, às vezes, a gente se aproximar, porque é algo extremamente íntimo, né? Não tem como a gente, de fora, entender o que acontece internamente numa pessoa que desiste de estar viva. Alguns deixam cartas, alguns deixam vídeos e áudios para nos ajudar a compreender. Mas, de modo geral, nem sempre a gente consegue precisar, né, o que causou aquele desespero. No Brasil, nós temos uma das taxas mais baixas de suicídio no mundo, né, em torno de 3,9% a 4,5% para cada 100 mil habitantes. Só que nós temos um país populoso, então, em número absoluto de suicídios, nós estamos entre os 10 países com maior número de casos de pessoas que provocam a própria morte. E a gente estima que, para o que é notificado de suicídio, pelo menos 10 tentativas. Então, se vocês estão aí, né, com 3 casos de suicídio em Paraibuna, provavelmente 30 pessoas tentaram nesse período, né, e apenas 3, né, obtiveram, né, a gente fala assim, não é sucesso, né, mas conseguiram atingir essa finalidade. Na faixa etária de 15 a 35 anos, o suicídio é uma das 3 maiores causas de morte, então vocês podem verificar também entre os dados de vocês a idade das pessoas, né, que se mataram, e nos últimos 45 anos, essa taxa tem aumentado entre os idosos, tá? Então, principalmente pessoas acima de 80 anos de idade, em função de questões relativas à saúde, adoecimento e à senilidade. E entre as pessoas de 15 a 44 anos, é a 6ª causa de incapacitação. Ou seja, a pessoa não consegue se matar, mas ela fica incapacitada fisicamente ou mentalmente depois da tentativa. E um dado muito importante, né, que justifica também em grande parte a nossa conversa, é que para cada pessoa que consegue se matar, 5 ou 6 pessoas próximas adoecem. E elas passam a ter sofrimento emocional, passam a ter algum problema social econômico em função da morte de uma pessoa próxima. Então, isso tudo torna o suicídio um problema de saúde pública.
Então, ele não é um problema de consultório, do psicólogo, de uma conversa ou outra isolada, né? Todos que trabalham com a saúde têm que se envolver com esse tema, porque as repercussões, né, atingem uma grande parte da sociedade. Então, se vocês têm aí 3 pessoas que cometeram suicídio, coloquem 5 a 6. Então, nós temos em torno de 15 a 18 pessoas com algum tipo de repercussão social, econômica ou emocional em função da perda, né, que aconteceu. Entendo que pessoas próximas não necessariamente a família. Eu tenho casos de pacientes com depressão em função do suicídio de um colega de trabalho ou de vizinho, tá? Eu vou pular aqui um pouquinho, mas é só para contextualizar que o suicídio tem relação com depressão, com esquizofrenia, com transtorno bipolar, com uso de drogas, tá? E com transtornos de personalidade. Então, quase 95% tem alguma doença mental diagnosticada. O que a gente precisa, assim, saber de antemão para pensar, para entender o que é suicídio? Muitas vezes, na maior parte das vezes, ninguém chega assim num ponto, eu quero me matar. Isso é uma construção lenta. Usualmente inicia com a ideia de morte, que é aquela ideia assim, se eu sumisse, se eu desaparecesse, se alguma coisa acontecesse e Deus me levasse, né, ia ser bom para mim, ia ser bom para os demais. Seria um fim para o sofrimento, seria um fim para a minha dor. Isso é o que a gente chama de ideia de morte. É como se fosse um flerte, né, com a possibilidade de sumir, de desaparecer e de não existir. Quando essa ideia de morte avança para um desejo de se matar, ou seja, não de esperar algo que ocasiona a morte, mas vem o pensamento de vou ser o agente da minha própria morte, é onde a gente fala que existe uma ideia suicida. Então, para a gente falar de intenção suicida, ideação suicida, tem que estar presente o desejo de provocar a própria morte, tá? Seja num método ativo, né, usando um veneno, pulando de um viaduto, provocando afogamento, seja no método passivo, deixando de tomar algum medicamento importante, deixando de fazer algum tratamento que é essencial para a manutenção da vida. E a partir dessa vontade de se matar, começa a ter um desejo, né? Começa assim, a alimentar esse estado de quero me matar, quero me matar, quero me matar. Isso avança para a intenção, né? Vou fazer. Então, comecei lá com a ideia de morte, se eu morresse, seria um fim para o meu sofrimento. Avanço para eu poderia provocar a minha morte, e aí começa eu quero provocar a minha morte, e chegamos ao eu vou provocar a minha morte. Nesse ponto, né, em que já há uma intenção clara de suicídio, alguns elaboram um plano, que é como eu vou fazer isso. Esse plano pode ser um plano frouxo, do tipo, acho que eu tomaria uns comprimidos da minha mãe, ou pode ser um plano elaborado, né? Estou indo ao pronto-socorro toda semana, em cada dia que eu vou num plantão diferente e pego uma receita de diazepam e uma receita de carbamazepina e gardenal. Minha ideia é, depois que juntar 200 comprimidos, eu tome com bebida alcoólica lá no meio da área rural da minha cidade. Então, nós temos planos pouco estruturados e planos muito estruturados. E aí, do plano, vem, então, muitas vezes a tentativa, que é a passagem ao ato. Então, a gente só fala quando uma pessoa tentou suicídio, quando houve uma ação concreta, ou seja, tomou a medicação, pulou na frente do ônibus, se jogou no rio. Então, teve não só uma vontade, né? Tipo, peguei minha faca e meu marido me impediu. Isso não é tentativa. A tentativa é o ato mesmo de provocar a própria morte. E, em alguns casos, já existe, né, a ocorrência mesmo da morte auto-infligida, que é o que a gente chama de suicídio. Tem 3 características do estado comum a todas as pessoas que têm risco de suicídio. A ambivalência, que é aquela pessoa, assim, ela está num ponto que ela não sabe se ela quer ficar, ela não sabe se ela quer continuar viva, ela não sabe se realmente ela quer se matar, porque ora ela tem um apelo, né, positivo em relação à existência, ora o apelo é extremamente negativo, não tem por que ficar aqui. Então, existe essa oscilação na maioria das pessoas, tá? O segundo ponto é impulsividade. A maior parte das pessoas que cometem suicídio o fazem sob impulso. Poucos o fazem de modo planejado, arquitetado, sabe o dia, a hora, o lugar, o modo como vai fazer isso. A maioria o faz sob o impulso mesmo, num momento de grande dor ou de grande desespero.
E existe também existe a rigidez e a constrição, que é a percepção, assim, de que não tem mais nada o que fazer, né? É uma visão muito rígida da realidade, muito fechada. Esse sofrimento não vai acabar, essa dor não vai ter fim nunca, e eu não tenho outra alternativa. Então, isso é muito comum na maioria das pessoas, tá, que tem ideação suicida. E existe uma combinação que a gente chama dos 4 Ds, que, quando presente, né, chamam a atenção da gente e indicam uma alta chance de uma pessoa se matar. Primeiro, quando ela está vivenciando uma grande dor, seja uma dor física, seja uma dor emocional. Quando ela está se sentindo desesperada, então há uma angústia tremenda em função dessa dor ou de algum acontecimento, ou em função de um quadro como depressão, e a pessoa começa a ficar desesperada. Ao desespero se associa também a sensação de desamparo. A maior parte das pessoas que cometem suicídio, que deixaram alguma carta ou algum recado, né, relatam isso, aquela sensação de que não tem amparo, não tem apoio nas pessoas à sua volta. E o último D é o da desesperança, né, que é assim, não vejo mais uma luz no fim do túnel, não percebo hoje, né, não consigo vislumbrar o fim dessa dor, dessa situação que me acomete. Então, esses 4 Ds, né, dor, desespero, desamparo e desesperança, eles existem, tá, em todas as pessoas com ideação suicida. Aqui eu coloquei algumas cartas, mas eu vou pular um pouquinho para a gente ter tempo de fazer perguntas no final. Então, nós entendemos o que é o suicídio, né? Passei para vocês um pouquinho de algumas características comuns às pessoas que encontram-se nessa situação de ideação suicida. E por que a gente tem que perguntar? Né? Eu fiz essa apresentação voltada para profissionais da saúde, porque a maioria tem essa dificuldade. Por que eu vou perguntar para uma pessoa se ela tem vontade de se matar? Numa consulta médica, numa avaliação psicológica, durante um preventivo em que a paciente às vezes comenta ali na hora com um profissional da enfermagem que está pensando nisso. Por que a gente pergunta? Porque 8 entre 10 pessoas que se mataram deram em algum momento alarme das suas intenções. E metade afirmou abertamente que desejavam morrer. Então isso é estatística. De cada 10 pessoas que cometeram suicídio, 8 falaram com as pessoas à sua volta, ou escreveram, ou desenharam, né, dependendo da faixa etária, e metade falou abertamente que tinha vontade de se matar, ou pelo menos de morrer. Então, 80%, gente, pede ajuda. Entendam que falar a respeito, contar a intenção, é dizer assim, me ajude, eu estou com essa ideia na minha cabeça. E um dado que eu entendo como grave é que 75% passou em algum serviço de saúde antes de cometer o suicídio, sendo que 45% um mês antes. Então, isso, imagina, quase metade das pessoas que se mataram, né, esse ano, em todas as cidades, estiveram um mês antes em algum serviço de saúde, num pronto-socorro, no posto de saúde, em uma policlínica, né, ou internados no hospital por alguma questão clínica. Então, a gente tem que perguntar, porque 80% fala sobre isso, né? E enquanto a pessoa falar, a gente consegue ajudá-la. A gente pode ajudá-la a desistir dessa intenção e trabalhar, assim, uma construção de enfrentamento da situação dolorosa que ela está vivenciando. E, bom, tem que perguntar, como que a gente faz isso? É aqui que a maior parte das pessoas tem dificuldade. Vou chegar assim direto na lata e falar, você quer se matar? Dá para ter uma pergunta mais reta. De modo geral, a gente pode começar assim, eu sou mineira, né? Então a gente fala assim, vamos começar pelas beiradas. Você pode perguntar, né, essa pessoa se ela se sente infeliz ou se ela se sente sem esperança. A partir da resposta, você pode perguntar também, e aí, você se sente desesperado, sente que não está dando conta de enfrentar os problemas ou lidar com a situação dolorosa que você está vivenciando? Se a resposta for sim, a gente já entra um pouquinho nessa questão da morte, né? Você pode perguntar se você sente que viver é um fardo, algo pesado, está difícil continuar vivo? E a gente pode completar perguntando, você acha que não vale a pena viver?
não tem motivo para estar aqui, não tem motivo para continuar vivo? E podemos perguntar direto, você pensa em cometer suicídio? Você pensa em se matar? Você pensa em causar a própria morte? Então, algumas vezes, a gente vai pelas beiradas, fazendo essa construção da sensação de desesperança, de desespero, de incapacidade de enfrentamento da dor, né, de desamparo. Se a vida está muito pesada, está muito difícil, ou então podemos ir direto. Dependendo da situação, eu pergunto direto para meus pacientes, né, você pensa em morrer? Se a pessoa fala sim, eu penso, você pensa em se matar? Que é onde eu identifico se tem ou se não tem uma intenção suicida. E quando que a gente faz essas perguntas, né? Não é em qualquer lugar, eu falo assim, não é no supermercado, não é na recepção do posto de saúde com várias pessoas à volta. Para você perguntar isso para um adolescente na frente dos pais, às vezes não convém. Então, mas que momento que a gente pergunta que isso tem que vir na nossa cabeça? Eu tenho que conversar com essa pessoa sobre a questão de morte e de suicídio. Primeiro, quando você perceber que a pessoa está confortável para expressar os sentimentos, então muitas vezes vem de um bate-papo, de uma conversa em que ela está falando sobre a sua dor, sobre o seu sofrimento. Quando a pessoa estiver expressando sentimentos negativos, então quando ela tiver que está triste, está com raiva, está angustiada, está revoltada, está desanimada, tá? Esse é um bom momento para a gente enganchar uma pergunta sobre ideias de morte ou ideia de suicídio. Quando houver indícios de um desejo de morte, então a pessoa assim, já tem uma fala de que se eu morresse, se eu desaparecesse, ou se ela tem alguma atitude indicativa de tal possibilidade. Por exemplo, alguém que deixa de fazer um tratamento, ou começa a fazer um tratamento irregular, em que a gente sabe que a consequência vai ser, né, a finalização da vida. Além disso, sempre que houver história de uso ou abuso de substâncias, então crack, cocaína, bebida alcoólica, maconha, LSD, lança, seja uso abusivo, seja dependência, não importa, tá? É muito comum usuários de substâncias psicoativas, inclusive maconha, para quem acha que não é algo tão grave, terem ideias de morte ou ideação suicida, e ou portadores de transtorno mental, principalmente quem tem depressão, transtorno afetivo bipolar, né? Transtornos de personalidade, pessoas muito instáveis emocionalmente, pessoas que não dão conta de lidar com a realidade. Então, algumas vezes também em caso de transtorno de ansiedade ou de pânico, em algumas situações também de grande perda social e econômica. Então, a gente tem que ficar atento, né? Abuso de substâncias, transtorno mental, me obriga a perguntar em algum momento sobre as ideias de morte e o desejo de se matar. Aqui eu vou pular alguns slides, porque foi um treinamento que eu fiz baseado em casos clínicos, e eu queria refletir algumas coisas com vocês, né? A Letícia, a Geralda, comentaram algo sobre a gente não julgar, principalmente a Letícia falou isso, né? Não nos cabe tentar dizer se aquela pessoa foi corajosa, se aquela pessoa foi covarde, que ela podia ter feito outra coisa. O que a gente tem que entender é que a morte para aquela pessoa é um meio de aliviar o sofrimento. E ela entende que a morte pode pôr fim à situação que ela entende que é insuportável. E a gente não pode negar esse fato. Realmente a morte, pondo fim à vida, elimina a vivência dolorosa ou a situação que aquela pessoa não suporta mais, né? Então, quem tenta se matar, e quem já se matou, né, a gente tem que entender que a morte é considerada uma via bem-sucedida para resolver problemas. É por isso que as pessoas se matam, é por isso que elas desistem da existência, porque elas não querem mais o problema que a vida traz. E realmente a morte põe fim aos problemas. Então, quem tenta suicídio está abrindo mão da sua vida porque ele não está conseguindo encontrar uma solução para um problema que ele considera insuportável. Só que isso acontece no momento em que a percepção de realidade está muito distorcida. Como eu falei anteriormente, existe uma rigidez, uma constrição, que é como se você colocasse 2 papéis na lateral do seu campo de visão e você só enxerga uma parte da realidade que é o que está na sua frente. Então, você não consegue ver tudo de modo amplo, você fica muito focado no seu problema, né? E se você não consegue perceber uma solução imediata, você acha que essa solução nunca vai acontecer, porque a sua percepção de realidade está distorcida em função da sua dor.
E a maior parte das pessoas, né, que tentam suicídio, elas realmente acreditam que não tem outra solução, tá? Então, não é porque não tentou, não. Para elas, elas tentaram tudo ou quase tudo que elas podiam. E a partir disso, a gente tem que diferenciar. Uma coisa é a vontade de morrer, outra é a vontade de sair da situação que causa aflição. Então, eu converso até com os meus pacientes. Vontade de morrer é algo tranquilo. Olha, eu quero ver o que tem além dessa existência, eu já esgotei o meu ciclo de vida, eu estou pronto para uma outra fase do jogo, eu quero passar por esse processo de morrer e entender o que é a morte e o que ela vai me trazer. Isso é vontade de morrer. Não estou falando de desespero, de transtorno mental, de problema insuportável. Outra é a vontade de sair de uma situação que causa muita aflição. Então, isso não é vontade de morrer. Isso é dificuldade para continuar vivo em função de um problema para o qual a pessoa não consegue perceber um fim, tá? Então, vamos ter isso bem marcado para a gente. Quem tenta suicídio o faz para resolver um problema e por fim a uma dor que ele considera que não dá mais para suportar e para a qual ele não encontra uma solução. Quando a gente, então, isso sobre o suicídio. Quando essa pessoa, né, está num serviço de saúde, nós elaboramos o que chamamos de plano terapêutico singular, que é um plano de cuidados que nós oferecemos e discutimos com aquela pessoa que tem uma intenção de se matar, que envolve tanto um cuidado medicamentoso como um cuidado não medicamentoso. De modo geral, a gente tem que envolver uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Isso é intersetorial, envolve educação, envolve assistência social, envolve secretaria de esporte e lazer, não é só da área da saúde, tá? Porque, embora seja um problema de saúde pública, tudo que diz respeito, né, à escolarização, à convivência social, nível econômico, empregabilidade, condições de saúde, isso afeta o desejo ou não de uma pessoa continuar viva. Eu vou pular aqui um pouco da medicação, tá? E do plano de cuidados, que é algo mais específico, e depois eu vou voltar nesses slides aqui. Vou voltar aqui. Bom, e como que eu vou agir? Né? Então, entendi o que é suicídio, entendi o fenômeno, sei diferenciar esses estados de morte, desejo de se matar, a intenção, a construção do plano, o que é tentativa. Identifiquei que tem uma pessoa ali que está se expressando, está falando dos seus sentimentos, de uma certa maneira está pedindo ajuda. Consegui fazer as perguntas para identificar se tem ou se não tem, e a partir disso, o que eu faço? Né? Então, uma ajuda, se não profissional, mas muitas vezes vai ter que ter um profissional junto. Então, eu misturei tudo aqui para a gente ter uma ideia de como que a gente age de modo geral para apoiar uma pessoa que deseja se matar, mas está procurando ajuda para não passar o ato. Primeiro, a gente tem que ajudar a pessoa a aumentar o desejo de viver. Lembre-se do estado da ambivalência. Né? Essa pessoa vai oscilar entre a vontade de se matar e a vontade de continuar viva. Então, é uma balança. Eu tenho que colocar mais peso, ajudar, né, a colocar mais peso do outro lado, que é o desejo de ficar vivo. Trabalhar o sentido da existência, qual é o propósito de você estar aqui, né, para que você está aqui. E uma coisa que a gente pode ajudar sempre, elaborar um plano para conter impulsividade. Porque nós vimos lá dos elementos ambivalência, impulsividade e rigidez. Então, é aqui que eu abordo a impulsividade. Qual é o plano? Então, nós podemos perguntar para a pessoa, bom, você pensa em se matar, como que você pensa? E aí, que plano que a gente vai criar para te ajudar, caso você fique desesperado e queira fazer isso sob impulso? Então, elaborar um plano significa, vai ligar para alguém, vai mandar mensagem, vai sair de casa, vai bater na porta de um vizinho, vai ligar para o CVV, para o Centro de Valorização da Vida, né, tem um telefone disponível. Então, qual é o plano? Às vezes o plano envolve tomar um medicamento e dormir. Eu tenho alguns pacientes com que eu falo, olha, é melhor você se colocar para dormir, espera o desespero passar, e depois, com calma, a gente segue adiante na estratégia de tratamento. Mas tem que ter um plano, tá? Porque na hora que o impulso vem, ele vem para valer. Imagine que a pessoa fica um tanto quanto cega para outros elementos da realidade. É muitas vezes onde a mãe esquece que ela tem filhos pequenos,
é onde um adulto às vezes esquece, né, ou não se lembra, não percebe que ele cuida de pais idosos que são dependentes. Então, nesse momento, tudo desaparece. Uma terceira ação é ajudar a perceber que existem outras opções, mesmo que não sejam as ideais, se a gente perceber que aquela pessoa está num momento de muita rigidez e muita constrição, do não tem mais o que fazer, já tentei tudo. A gente pode dar, olha, tem outras maneiras, tem outras possibilidades, talvez não sejam as que você queira, mas existe o que fazer perante qualquer situação dolorosa, qualquer perda, qualquer dificuldade. Tá? Pode não ser o ideal, mas é possível fazer algo, tá? Então, aqui a gente trabalhou a ambivalência, a impulsividade e a rigidez. Uma coisa que é importante a gente fazer é o contrato de não suicídio, né? Eu converso isso com meus pacientes, que é uma negociação, tá? Quando a pessoa tem controle sobre as suas ações, não tem um comportamento muito impulsivo, não tem um histórico, a gente consegue fazer um pacto, que é, olha, eu estou aqui investindo em você, seja em tratamento, na consulta, contato por telefone, disponibilidade, mas você não se mata sem antes conversar comigo. Então, esse contrato de não suicídio, ele pode envolver família, ele pode envolver amigos, vizinhos, que é, você não se mata sem me procurar antes, para pelo menos a gente tentar conversar. Lembre-se que falar ajuda muito, porque falar ajuda a pessoa a encontrar um outro caminho que sozinha ela não consegue, tá? Mas isso só vale quando a pessoa consegue ter algum controle sobre as suas ações. Outra coisa que a gente pode fazer, mas cabe mais aos profissionais, mas é importante todos saberem, é identificar que fatores de risco são modificáveis e ver o que a gente consegue mudar no ambiente no qual essa pessoa vive ou trabalha para reduzir aquela dor psicológica que ela relata. Então, alguns fatores de risco, né? Acesso aos meios. Então, faca, medicação acumulada em casa, né? Isso é uma coisa. Fator de risco que a gente pode trabalhar, uma depressão que não está sendo tratada, um transtorno bipolar que não está sendo tratado, o uso de substâncias. Como é que a gente reduz a dor psicológica modificando o ambiente? Às vezes a gente identifica que está dividindo o quarto com alguém que é agressor verbal, pode ser uma violência doméstica, às vezes está em contato, né, isso é muito comum entre crianças e adolescentes, em contato com um agressor sexual dentro de casa, está vivenciando uma situação de bullying na escola. Então, qual é o ambiente, qual é o estresse que ele traz, e o que a gente pode fazer para diminuir a dor, né, modificando alguns elementos do ambiente, doméstico, escolar ou de trabalho. Né? É muito importante nesse contexto todo de apoio sermos realistas. Não podemos desconsiderar a queixa daquela pessoa. Tipo, bobagem, você não tem motivo para se matar, não. Isso que está acontecendo com você já aconteceu comigo, acontece com todo mundo, não é nada demais. Para aquela pessoa, gente, aquele problema é grande. A queixa dela é legítima. Nós não podemos desvalorizar, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que internamente a gente acredite que aquele motivo não é suficiente para desistir da existência, tá? Então, o meu apoio tem que ser realista. Então, dentro dos valores do outro, da queixa do outro, não dentro do que eu acredito, tá? A gente tem que conseguir desenvolver uma escuta, né, sobre que motivos estão levando aquela pessoa a cogitar o suicídio. Então, a gente tem que ter um certo estômago, né, assim, ouvidos para ouvir e estômago para aguentar. Por que você está pensando em se matar? Porque às vezes aparecem situações de violência, de abuso sexual, de assédio moral, de perdas, e que a pessoa começa a deixar claro para você por que ela prefere se matar, continuar viva. Podem vir histórias muito difíceis, situações muito dolorosas durante essa escuta. Outra coisa que a gente faz é oferecer uma alternativa concreta ao suicídio. Então, não é falar assim, não, isso vai passar. Às vezes eu escutei isso muito interior, né? Vai trabalhar que passa, vai se ocupar que passa. Isso não é uma alternativa concreta, tá? E a gente tem que ressaltar a esperança que aquela pessoa vai ser cuidada, que ela vai receber apoio e que ela vai melhorar. Isso é uma coisa que a gente pode garantir. Eu não consigo, às vezes, resolver o problema, mas eu consigo ajudar e apoiar para que aquela pessoa encontre um caminho, porque ela vai se sentir cuidada, ela vai se sentir amparada, e nós vamos construir alternativas ao ato de se matar,
tá? É importante também ajudar a estruturar uma rede de apoio. A gente não consegue apoiar uma pessoa com ideação suicida sozinho. Então, os familiares, os amigos, os vizinhos, os serviços de saúde, a escola, serviço de assistência social, tem que ter uma rede de apoio para essas pessoas, tá? Que envolva médico, psicólogo, que envolva os líderes religiosos. Entendam, é rede com vários pontos, tá? Então, as pessoas que são importantes para aquela pessoa que a gente quer ajudar, elas têm que ser consideradas na formação dessa rede. Manter sempre uma atitude não crítica e não julgadora, tá? As pessoas percebem no nosso olhar, no nosso tom de voz, na nossa expressão corporal, quando a gente não concorda, quando a gente julga, quando a gente menospreza. Se uma pessoa com ideação suicida percebe essa atitude crítica no tom de voz ou no comportamento físico, ela não consegue conversar, não consegue se abrir. E se a gente julga, então, ela pode até começar a falar, mas não avança no pensamento. Outra atitude, né, é ajudar a desenvolver habilidades de enfrentamento, não é negar a dor, não é negar o problema, mas ajudar a pessoa a perceber que ela pode adquirir, né, a capacidade para enfrentar a situação que é dolorosa para ela. Então, às vezes eu brinco assim, não veio de fábrica, a gente desenvolve resiliência, resistência, raciocínio crítico, pensamento estratégico para a solução de problemas. É importante sempre também identificar os fatores protetores e fortalecer. Então, a mãe que fala que não se mata porque tem filhos pequenos, o adulto que fala que não vai se matar porque os pais vão ficar decepcionados, a professora que fala, meus alunos vão sentir minha falta. Então, quais são os fatores? O fator é religioso, né? Não, eu posso até me matar, mas eu vou para o inferno, ou se for na espírita, eu vou voltar numa situação pior. Então, nós temos que buscar entender o que protege essa pessoa, por qual motivo ela não se mata. E aí a gente trabalha em cima desses fatores, a gente reforça. Realmente o seu filho precisa de você, realmente os seus pais vão sofrer, e a gente não está mentindo, lembre-se da estatística de 5 a 6 pessoas adoecidas para cada suicida, tá? A gente fortalece o trabalho, o seu trabalho dá sentido para a existência, então, identificou um fator protetor, fortaleça, né? Afirme isso o tempo todo, tá? Atenção, tá? Muitas vezes a gente começa a fazer todo esse apoio para uma pessoa com intenção suicida e ela começa a melhorar. O fato de começar a melhorar não quer dizer que a gente pode já sossegar e deixar para lá. Porque muitas vezes acontece que a pessoa melhora um pouco e ela passa a ter força para a passagem ao ato. Às vezes a pessoa está com intenção suicida muito grande, mas está muito sem energia, muito sem, a gente fala assim, sem o pragmatismo, sem força para fazer. E um pouquinho que ela melhora no momento de impulso, ela vai e consegue. Então, não vamos nos iludir com a melhora inicial, né? Seja com tratamento medicamentoso, seja com um apoio que não envolve tratamento médico com remédios. Melhorou um pouquinho, a gente continua nessa atitude de apoio. E em casos que tem ideação suicida muito intensa, diária, contínua, e com elaboração de planos, considere internar. A internação serve para preservar a vida da pessoa, né? Preservá-la dela mesma em um momento, né, de rigidez e de impulsividade em que ela pode passar o ato e tirar a própria vida. Então, isso aqui das reflexões. O que eu queria deixar, assim, para quem é da área da saúde? Tem o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio, que é um manual do Ministério da Saúde, eu peguei a referência de 2005, em que quase tudo que eu falei para vocês aqui está descrito nesse plano, é um manual muito bem escrito, tá? E eu tenho aqui algumas sugestões de filmes e livros, né? Para quem é da área da saúde, para quem não é da área, quem quer entender melhor esse fenômeno, né, do desejo de se matar, do desistir da existência, todos esses filmes e esses livros ajudam, seja porque são um romance, uma ficção científica, ou porque falam diretamente, né, desse ato, né, de se matar. Então, podem usar os filmes para fazer discussões em sala de aula, nas unidades de saúde, nos CAPs, né? Podemos montar grupos de adolescentes,
grupo de pessoas portadoras de doenças crônicas incuráveis, e por meio da poesia, da literatura, das músicas e dos filmes, trazer o assunto à tona, né? E ali fazer assim, já enganchar a prevenção ao suicídio, tá? Aqui eu trouxe algumas charges, né? Acho que talvez fique pequenininho para vocês, tá? Que são assim, algumas que eu acho que sinalizam um pouquinho como é que é essa questão do suicídio no dia a dia, né? Então lá em cima, o rapaz junto ao poço, né? Eu só não pulo nesse poço porque eu acabei de tomar café. Ou seja, ele está dizendo ali que tem um fator de proteção. Então a gente trabalha assim. Qual é o motivo para você não se matar? Não importa se é tomar um café. Eu não vou julgar o que mantém a pessoa vinculada à existência. Eu vou trabalhar em cima disso. Aqui ao lado direito, um rapaz regando uma árvore com uma corda amarrada. Então a gente vê que são situações, né, que vão construindo essa ideação suicida ao longo de anos. Não necessariamente é tudo do impulso, surgiu nesse momento. Tem pessoas que tentam suicídio depois de 10, 15, 20 anos de violência doméstica, de abuso sexual, por exemplo, né? Aqui à esquerda, a charge da moça no parapeito da janela, e a falar, desce daí, né? Juro que nunca mais te chamo de Ronaldinha. Então, a gente está falando aqui de ofensa, de maus tratos. E aqui duas senhoras, né? Aqui, consegui aumentar a tela. Por que a gente se mata? Porque é mais fácil do que ter que matar todo mundo. Então, tem muita gente que tem dificuldade com a convivência social, em lidar com o que as outras pessoas trazem para a sua vida. Então, já que eu não consigo modificar o comportamento das demais, eu me abstenho de ficar vivo. Esse aqui do precipício, né? Que não tem sentido nenhum nessa vida. E aí já está na beirinha do precipício. Lembrou, sorvete de melancia. Eu ainda não experimentei sorvete de melancia. Meia volta, vamos lá. Então, é uma charge que fala isso. A construção de um sentido para a vida, qual é o propósito da existência, o que você pode fazer ainda se você continuar vivo. Né? Brincadeirinhas de sorvete de melancia, a gente fala de uma experiência, de uma novidade. Então, eu trabalho com os meus adolescentes. Quais são os seus projetos? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? O que você queria acrescentar à sua vida? O que você queria experimentar e vivenciar antes de morrer? E a gente trabalha aí em cima disso, tá? E aqui do suicídio, cada um faz como pode, né? Então, os meios utilizados são diferenciados, de baixa ou de alta letalidade. Né? A gente não pode falar que uma pessoa que tomou 5 comprimidos de Rivotril para se matar não tentou. Tentou, mas às vezes era o meio que a pessoa tinha, era o conhecimento que ela tinha. Uma outra com conhecimento mais rebuscado vai ter um meio mais letal, por exemplo, uma arma de fogo, bem localizado, né, sobre a sua cabeça. Aqui também se tem algumas poesias, né, a Geralda leu uma, são poesias em que todas têm em comum, né, essas 4, o tema da pessoa que se mata. Então, a poesia pode ser uma maneira também da gente abordar o assunto. E pinturas, frases, músicas. Então, aqui, assim, vale explorar todos os campos da arte para trazer o assunto, né, à tona e provocar uma conversa em qualquer lugar, tá? Gente, então essa apresentação, estou deixando aqui meu e-mail para vocês, tá? Agora deixa eu voltar para a tela inicial. E nós vamos agora conversar um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui para o vídeo. E aí, então, vou parar de compartilhar isso. Então, falei um pouquinho do suicídio, de como abordar e o que a gente pode fazer. Não entrei em detalhes de tratamento medicamentoso ou psicoterápico, mas eu estou aqui, assim, à disposição para responder as perguntas. Letícia, está sem áudio. Obrigada. Eu acho que tem algumas perguntas aqui. Geralda, você viu as perguntas que tem? Sim, eu vi. A gente tem uma pergunta, por enquanto, do Vinícius. Ele faz um comentário e aí ele faz uma pergunta depois, e eu acho que ele está perguntando mais para o nosso grupo. Imagino que devam haver momentos difíceis ao conversar sobre sentimentos tão intensos e trazer muitas reflexões e mudanças para aquilo que nós somos. Como tem sido para vocês
em termos de desenvolvimento pessoal a partir desse contato com o outro? Começo. Eu falo, então? Pode falar. Assim, é um tema muito delicado, porque não tem como mexe com a gente, né? É o nosso próximo, de uma certa maneira. Eu lido com essas pessoas em função da minha profissão e do meu trabalho. Mas afeta, né? Eu tenho o mais jovem o paciente mais jovem que tentou suicídio tinha 8 anos de idade. Então, não tem como, né? Uma criança de 8 anos dizer, desisto de ficar viva, não quero estar aqui, né? E eu comecei a explorar, por que você não quer mais ficar vivo? Acho que o garoto já tinha várias tentativas de suicídio quando foi para o CAPS. Né? Vem de uma história de uma violência familiar muito grande, onde eu falei de um certo estômago, porque as histórias, muitas vezes, que estão por trás das tentativas de suicídio são pesadas. Envolvem negligência familiar, envolvem violência doméstica, envolvem violência de território, de comunidade. No caso desse menino, o irmão dele havia sido agredido e assassinado pela namorada. Então, você imagina uma criança de 8 anos ter essa história para contar. Eu tenho vários adolescentes também, então vou colocar assim, o mais jovem tem 8, tá? Mas eu tenho uma menininha de 6 anos, 6 para 7, que ela não fala que quer se matar, mas ela já tem pensamento de morte. Não quero mais ficar viva. E quando eu pergunto por quê? Porque ela é agressiva, ela é impulsiva, ela bate nas pessoas, ela percebe que ela faz as pessoas sofrerem, ela tem uma má formação na bexiga, em que ela tem que fazer uma cirurgia com risco de morrer. E ela sabe disso com 6 para 7 anos de idade. Então, perceber o sofrimento nas pessoas, né, e conhecer as situações dolorosas mexe muito comigo, tá? E até chegar na faixa dos idosos extremos, meus pacientes de 80 a 90 anos de idade, que me relatam, olha, estou doente, estou dependente de cuidados, não consigo ter uma vida mais ativa, sou um peso para minha família. Então, isso tem me obrigado a pensar nesses recursos de como é que eu posso ajudar uma pessoa a querer continuar viva. Né? Ela tem um problema, ela tem uma situação dolorosa, da qual eu não posso negar. Uma violência, uma doença, uma negligência, uma perda grave, o que eu posso fazer perante isso? Então, foi onde eu comecei a ler, eu comecei a estudar, por isso que eu citei todos esses filmes, todos esses livros, essas poesias, porque é a minha caminhada tentando entender, né, o que faz uma pessoa querer não ficar mais viva, mas como que eu posso ajudar a construir o contrário, o desejo de ficar vivo. Então, é onde eu acho que eu consigo contribuir, né, ajudar aquela pessoa a sair daquele momento de rigidez, em que ela percebe que não tem mais alternativa, e eu consigo ajudar a construir um sentido para a existência. Né, de uma maneira realística, ou seja, não tem como a gente, às vezes, eliminar o problema, o passado, a dor, mas uma vida, uma história difícil não condena a vida a ser ruim. Eu uso muito essa frase. Né, tudo isso que você está vivendo não condena a sua vida a ser ruim. Né, a gente vai ter, sim, que achar um outro caminho para você se realizar, encontrar satisfação, encontrar felicidade, fontes de alegria, considerando o problema que você está vivenciando. Que às vezes é um problema temporário, em que eu consigo ajudar a pessoa a vislumbrar uma luz do fim do túnel, quando é bullying, quando é perda de emprego, quando é alguma mudança importante, ou às vezes quando é uma situação permanente, né? Perdi um familiar, perdi um membro num acidente. Então, lidar com as pessoas com ideação suicida, esses pensamentos de morte, me fez movimentar nesse sentido. Né? Como que eu posso ajudar a essa pessoa a encontrar motivo para ficar aqui e não desistir da existência, mas como que eu vou fazer isso de uma maneira consistente? Né? Como é que eu vou fazer isso com firmeza, com propriedade? E não numa conversa superficial de que, não faz isso não, bobo, fica aí, isso vai passar, daqui a pouco você arruma um namorado, né? Às vezes as frases comuns são essas, né? Daqui a pouco algo acontece que isso vai acabar. Então, eu acho que a gente tem que ser muito respeitoso, e quanto mais você conversa, quanto mais você aborda, mais você aprende. Sim.
eu achei interessante essa colocação de a gente tentar descobrir na pessoa qual é o mote que faz com que ela pense que é melhor ela ficar viva, né? Que traga ela, né? Que mantenha ela, né? Tem uma passagem de Shakespeare em Hamlet, né? Naquela questão dele de ser ou não ser, que ele pensa, se viver é um eterno penar, então morrer é um eterno sonhar. E aí você começa quando você começa a tender para esse alívio, né, que a morte pode te dar, você se lembra que você pode ter pesadelos quando sonha. E se morrer, se for um eterno pesadelo, né? Então, eu sempre penso e eu gosto sempre de motivar as pessoas quando a gente conversa, que a gente não sabe muito ao certo o que tem do outro lado. Nós não sabemos, né? Mas a gente tem uma vaga ideia de que desse lado pode ser bom. Então, eu gosto sempre de chamar as pessoas a buscarem na lembrança um momento que foi bom, um momento da vida dela que, ainda que seja muito remoto, que foi bom, e nessa busca de conseguir tornar aquilo sólido, estável, que a gente consiga fazer com que aquilo perdure mais, né? Se teve um momentinho que foi bom, qual que é a ajuda que ela precisa para encontrar o caminho para perpetuar aquele momento que foi bom, para fazer mais momentos bons, né? Eu sempre gosto de chamar a atenção da pessoa para ela buscar na memória um momento bom que faça com que ela pense que vale a pena começar de novo. Porque aquela história na hora do desespero, você não pensa em outra coisa. Então, eu sempre falo, se está difícil segurar sozinho, grita, pede ajuda, né? E é isso que o Vinícius colocou, o que a gente sente, tem sido uma experiência de troca, né? A gente, no grupo, nessa coisa que a gente fala de compartilhar sentimento, é interessante que nesse mundo conturbado, todos nós acabamos tendo um pouco de problema, né? E quando a gente compartilha isso, é bom para a gente também. Então, a gente está muito experimentando aquela coisa do colaborativo, né? Quando você vem com a sua dor e você coloca para mim, de certa forma também me alivia, porque às vezes eu também estou com uma dor e acho que sou só eu, né? Mas eu percebo que é uma dor coletiva, uma dor que está acontecendo. Então, é possível que a gente consiga achar o caminho junto. Essa coisa da quebrar a solidão, né? Queria até doutora, que depois que a senhora desse uma esmiuçada nisso, se é muita viagem, se está no caminho. Eu comento agora, a Letícia quer falar antes? Não, pode falar, que a gente tem mais duas perguntas aqui. Pode falar, Michele. Assim, se a gente considerar, eu gosto muito desse livro do Emile Durkheim, eu estou até com ele aqui, ó, O Suicídio, livro. Ele fala muito do suicídio, ele entende que é uma questão social. Né? O suicídio não é uma questão individual, ela não pertence apenas a uma pessoa, ela pertence a toda a espécie. Né? Nós temos um instinto de sobrevivência que nos manteve da época das cavernas até hoje. Eu falo com meus pacientes, olha, quando você achar que não consegue achar solução para um problema, lembra da caminhada da nossa espécie. Nós saímos das cavernas. Nós não tínhamos comida disponível, nós não tínhamos abrigo, nós não tínhamos roupa, nós morríamos jovens, nossos filhotes eram abocanhados por animais no meio do mato. Eu não sei quanto vocês, essa percepção é uma coisa que mexe comigo, né? Um filhote da nossa espécie, se chorasse, atrair um predador. Então, nós saímos dessa situação de precariedade, né, de animais completamente expostos e vulneráveis, e chegamos ao Wi-Fi. Para mim, o Wi-Fi é um símbolo, assim,
meu pai, né? Que coisa é essa que acontece no ar aí, que conecta pessoas de um lugar do Brasil à China? Então, nós temos um histórico nós sobrevivemos a terremotos, furacões, nós sobrevivemos a guerras, ao Holocausto, bomba nuclear, nós sobrevivemos à Inquisição, ao Circo Romano. Então, como espécie, nós primamos pela capacidade de sobrevivência. Eu até brinco, né? Ser humano dá nó em pingo d'água quando o assunto é sobreviver, né? Quando o assunto é modificar o ambiente para favorecer a própria vida. Então, é social, porque ele pertence à nossa espécie. O se matar contraria o nosso instinto. Não é natural. Nós chegamos a 7 bilhões vindos de poucas unidades. Porém, que fenômeno é esse em que as pessoas se sentem tão sozinhas, sendo pertencentes a uma espécie que é marcada pela capacidade de sobrevivência, né? Então, você falou da questão da solidão, né? Nós estamos vivendo que momento na nossa história, nós como sociedade, como que nós lidamos com as dores? Né? Cada um lida com a sua dor, todo mundo se apoia, né? Como é que está esse esquema aí de vizinhança, de apoio familiar, de rede? Esse ano mesmo, né? Vamos pensar aí na pandemia. A pandemia trouxe isso de uma maneira muito clara. Quem que tem rede de apoio? Quem que tem com quem contar? Quem que está morando sozinho? Quem que é do grupo de risco? Quem que teve que estabelecer as relações à distância? Então, acho que isso tudo se conjuga, né? E como que nós lidamos com as nossas dores? Um exemplo que eu tenho muito claro, como é que a gente mudou o enfrentamento da morte, né? Hoje, a morte parece que ela tem que acontecer no hospital, longe de todo mundo, e ela foi feita para pessoas velhinhas. A morte das crianças, das pessoas jovens, das pessoas saudáveis, é algo que a gente não presenciava até a pandemia. Nós saímos dos rituais dos funerais que aconteciam, o velório acontecia na casa das pessoas, com as crianças participando, com todo aquele grupo apoiando uma fase difícil para aquele familiar. E nós levamos o velório para um lugar fora da casa, para a morte que acontece também longe dos seus familiares. Eu acho isso tudo muito solitário. Nós estamos assim muito conectados, mas esse apoio para essas fases da vida está diminuindo. Eu tive um problema para amamentar a minha segunda menina, e para mim é difícil, porque eu sou médica de família. Então eu falei, caramba, ajudei tantas mães amamentando e eu não consegui me ajudar. Então uma enfermeira me apoiou e ela me convidou para participar de um grupo de lactantes. E todas as mulheres desse grupo tinham um ponto em comum, todas com dificuldade de amamentar. Mamilo fissurado, leite que empedrava, bebê prematuro. E eu perguntei para a enfermeira, falei, por que você montou um grupo de mães com dificuldade para amamentar? Ela falou assim, as mulheres estão sem apoio para cuidar dos seus filhos. Antigamente tinha comadre perto, uma tia, uma madrinha, a mãe, uma irmã. Tinha pessoas para apoiar e fortalecer. Hoje não. Principalmente numa cidade como São José, que recebe muitos imigrantes, né? E quem que você tem de familiar aqui? Às vezes o que a gente tem é o colega de trabalho, eu mesmo sou de fora, eu não tenho familiar aqui. Então, quando você falou da solidão, eu fiquei pensando, caramba, tem isso também. Você está entre várias pessoas, mas se sentindo solitário com as suas questões e os seus problemas. Isso é uma forma de organização da sociedade. Algumas cidades próximas aqui a São José, eu percebo que as relações são mais familiares. Eu falo, tem cidades com cara de cidade pequenininha, em que você consegue conhecer as pessoas tranquilamente. São José, por exemplo, não é uma cidade muito tranquila para você ser forasteiro e conhecer gente fora. Mas eu não acho que você está viajando, não. Né? Tanto a questão da solidão, da dor que eu sinto e vivencio sozinho, quanto da morte auto-infligida como uma questão social que pertence a todo mundo. Então, vocês sentiram isso e foi isso que motivou a formação do Grupo Levante-se. A morte dessas pessoas mexeu com algo em vocês e que trouxe, não, isso não pertence somente a eles. Isso pertence a todos nós. Eu aproveito para acrescentar, né, a dificuldade que a gente tem hoje morando em sociedade, né, da sociedade tão individualista, tão egocêntrica, né,
E que foi isso que você falou, né? De cada um pensando mais em si e muito menos no outro, né? E lembrando, né, da definição de saúde, né? O bem-estar, né? Mental, físico e social, né? Então, a parte social entra muito aí também, né? Tanto a parte de você ter amigos, você ter uma família que te apoie, e a parte financeira também, né? Você ter um emprego. Então, toda essa parte junta mexe muito, né? Vamos continuar com as perguntas? Posso falar? Sim, pode. Então, outra doutora Michele, seu relato sobre o menino tão novo é uma colocação, uma pergunta também do Vinícius Reis. Uhum. Seu relato sobre o menino tão novo pensando em suicídio me faz pensar o quanto o suicídio é um fenômeno complexo com fatores diversos, às vezes com grande influência social. E pensando em nosso sistema de saúde, qual é a importância da rede de apoio e o trabalho multidisciplinar? Esse, assim, é um caso que mexeu comigo, porque foi o primeiro garoto de novo, assim, a primeira criança que eu atendi que tinha tentado se matar. Então, não foi só intenção, ele realmente tentou, ele ingeriu medicamentos, e ele tentou se enforcar. Então, esse caso mexeu muito comigo. Eu não consigo cuidar desse garoto sozinha. Então, a mãe, né, no caso ele tem mãe, a mãe precisa de muito apoio, né? Então, a gente fica muito atento se a mãe precisa em algum momento de passar por psicólogo para ela, e não apenas o apoio dentro do nosso serviço. Esse garoto está com a psicóloga, ele está medicado com antidepressivo, com um calmante e com contentor de impulsos. Porque à medida que a gente foi trabalhando, a gente identificou que a dificuldade dele é lidar com essa história e com essa lembrança. Né? Eu não sei se ele chegou a ver o corpo do irmão, mas ele não consegue administrar essa história que perdeu um irmão dessa maneira. Então, quando chega um caso desse para a gente lá no CAPS, isso mobiliza toda a equipe. Tá? E se a gente percebe que tem uma situação de vulnerabilidade, de violação de direitos, a gente sai disparando. CREAS, né, o Serviço de Referência da Assistência Social para situações de violação de direitos. A gente entra em contato com o Conselho Tutelar, porque precisa muitas vezes de medidas protetivas, de vigilância, né, para a família. A gente entra em contato com a escola, né, é vítima de bullying, está sendo maltratado, o que está acontecendo na escola? Então, a gente solicita relatório, a gente solicita parecer, a gente faz encontros com professores, né, a gente envia relatório, recebe relatório. No caso do CAPS, entra em contato com a unidade de saúde da atenção básica, né, onde a saúde da família é melhor ainda. Tem agente comunitário de saúde, essa família está sendo visitada, né, família com qual nível de vulnerabilidade socioeconômica? É beneficiária de algum programa? O que a atenção básica consegue trazer de informações para a gente, inclusive de outros membros da família. Tá? Então, nesse trabalho de apoiar crianças, adolescentes e até adultos, né, a gente sai mobilizando outros setores. E regularmente, assim, aqui teve no início do ano, no ano passado, o secretário de saúde trouxe isso para uma conversa com o gerente do CAPS infantil. Ele falou, eu não quero saber de adolescente pulando da ponte. O que a gente precisa fazer para amparar os jovens, para eles não entenderem o suicídio como um caminho para enfrentar a sua dor, né? E considerando nessa questão da influência social, quando tem um suicida, e isso é uma coisa até que a Emily Durkheim aborda no livro, existe a questão da repetição, é um modelo aprendido. Né? Aquela pessoa enfrentou a dor daquela maneira, é como se ela ensinasse, olha, quando você tiver uma dor muito intensa, faça isso também. Então, não é incomum quem tem ideação suicida ter na família uma história de suicídio ou de tentativas. Né? Muitos dos garotos, das meninas que eu atendo, vêm de uma história também de pais e mães que foram vítimas de violência, que têm também os seus problemas, às vezes até transtornos mentais. Então, quando a gente fala em rede de apoio, a rede, gente, para mim, envolve líder religioso.
Eu tenho uma garota que eu acompanho com tentativa de suicídio, em que a pessoa que exerce a maior influência positiva sobre ela é a pastora da igreja dela. Quando ela vai para a casa da pastora, ela para de pensar em se matar. Então, eu vou pegar esse fator de proteção e vou trabalhar em cima. Né? Então, e aí, mãe? Como é que é essa relação com a pastora? Mora perto, não mora? Quer pegar o nosso telefone? Então, em alguns casos, eu disponibilizo o meu telefone pessoal para os meus pacientes. Então, eu tenho pacientes com quem eu tenho pacto anti-suicídio mesmo. Né? Não vai se matar enquanto você não me procurar. Estou aqui no CAPS, tal dia, tal horário. Na minha ausência, tem fulano, ciclano e beltrano aqui dentro de referência. Ou seja, aquele paciente não é meu, ele é um paciente de todo o serviço. Se não for assim, a gente também não dá conta, tá? Porque lidar com a intenção de se matar é algo que mexe muito com a gente. E a sensação de impotência é muito grande por aquelas características que eu falei, da ambivalência, da impulsividade, da rigidez. Muitas vezes a pessoa está comigo, mas a minha fala não é a que mais a mobiliza, é a fala de um vizinho, é a fala de alguém da recepção do CAPS. É interessante assim como é que os vínculos acontecem com qualquer profissional. Né? Às vezes o vínculo é com o psicólogo do conselho tutelar ou assistente social do CREAS. Então, precisa dessa rede, mas a gente sai mobilizando todo mundo. Tem outra aqui. Sim. Pode acontecer, é uma pergunta da Magda. Pode acontecer de uma pessoa não ter intenção de se matar, mas tomar medicamento ou atitudes para tentar sair dos problemas. Nesse caso, um tratamento psicológico pode ajudar? Então, a gente só fala de intenção, de tentativa de suicídio quando houve intenção de se matar, mesmo que o método escolhido não seja um método que vá propiciar a morte, tá? Então, uma coisa é assim, eu tomar medicamento porque eu quero dormir, porque eu não quero pensar no problema, porque eu quero uma certa anestesia, né, em relação à situação que eu estou vivenciando. Isso não é intenção suicida. Não há a vontade de morrer atrelada àquele ato. Tá? Então, no caso, a citação foi tomar medicação. Então, muitas vezes meus pacientes falam, não, eu tomei o remédio para não pensar, para esquecer, porque eu queria dormir, porque eu não aguentava mais. Mas não havia intenção de morrer em função do consumo da medicação. É um ato de desespero, né? Se você precisa fazer algo nesse nível para não lidar com um problema que seja naquele momento, essa pessoa precisa de ajuda. Se vai envolver tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, a gente não sabe. Mas é um indicativo de um grande sofrimento mental. Tá? Tem pessoas que passam por situações difíceis, né, e já têm uma certa orientação. Então, eu tenho alguns pacientes que eu falo, olha, é melhor você, quando você não estiver bem, e a gente já conhece o comportamento impulsivo, ambivalência, o que faz um desespero, toma esse remedinho para você não perceber lá na hora o que está acontecendo e se põe para dormir. Então, e existe uma intenção, ou seja, eu quero me anestesiar temporariamente e depois eu volto e penso no problema. Tá? Então, a gente pode, inclusive, ajudar a construir isso, mas não como algo que eu falo assim, que a pessoa saca da cartola, pega o remédio da vizinha, pega o remédio da mãe, né? Ou procura essa ação sem apoio profissional. Mas é diferente querer me anestesiar e não pensar no problema do querer me matar, mesmo que o método seja o mesmo. Sim. Acho que acabaram as perguntas, né? Não tem mais. Já perguntei aqui se mais alguém quer perguntar alguma coisa. Acho que não. Michele, muito obrigada pela ajuda, pelo apoio. Foi uma ótima aula. Acredito que todo mundo gostou. Eu queria aproveitar também e agradecer a Natália, que nos emprestou o YouTube, né, o canal dela do YouTube para transmitir, o Lucas, que está aqui com a gente, e a Larissa também, que ficou um tempão aqui nos ajudando. Tá?
lembrando as pessoas do Levante, que a gente está toda terça-feira pelo Messenger. Quem quiser falar com a gente é só conversar pelo Messenger, que a gente faz as reuniões ao vivo, tá? E aqui o Vinícius também está agradecendo de novo pela ação. Michele, de novo, obrigada. Meninas, vocês querem falar alguma coisa, alguma configuração final? Agradecer a todos que estiveram com a gente, agradecer a doutora por essa informação valiosíssima, e aí reiterar com você, né, a participação das pessoas, alguém que se sinta sozinho, né, vem dividir, vem compartilhar o sentimento com a gente, não desista, nunca desista, principalmente, como disse a doutora, sem procurar alguém para conversar antes. Eu queria agradecer o convite, né? Espero ter, né, colaborado aí com essa ideia, né, de como é que a gente identifica, como que a gente aborda. É um assunto que pertence a todos, tá? Então, não vamos ignorar quando uma pessoa trouxer um comentário, às vezes, parece que é bobagem, fala, se eu morresse, eu resolvia, parece uma coisa meio histérica, meio dramática, mas a gente tem que entender que não faz parte da nossa espécie esse pensamento de morte perante a diversidade, não é natural. Então, quando qualquer pessoa trouxer uma fala que remete a uma ideia de morte como alívio, como fim de um sofrimento, é para a gente ficar atento, tá? É para a gente trazer essa pessoa para conversar, se não com a gente, com alguém com quem ela tem vínculo, e se precisar, não hesitar em buscar ajuda profissional, porque em muitos casos existe a necessidade de medicação, de psicoterapia, de trabalho familiar, de trabalho em rede, para a pessoa se motivar a continuar viva por perceber que existe, né, uma solução para o seu problema, tá? Deixei meu e-mail, passei a apresentação por e-mail, fiquem à vontade para usar os slides, tá? O material é livre, que eu puder colaborar, que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Obrigada. Então, vamos terminar aqui. Boa noite para todos. Muito obrigada. Boa noite.